Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai aprender os efeitos básicos do After Effects, tá? E eu vou focar principalmente nos mesmos efeitos que tem no Photoshop. Então, conhecendo esses efeitos no Photoshop facilita bastante a migração para o After, porque vocês vão ver que não tem quase nenhuma diferença no uso, tá? E é isso. Curte e compartilha essa aula e vamos lá para a aula. Primeira coisa que eu ainda não ensinei para vocês, que eu enrolei até então, que é vocês estão vendo que eu estou puxando aqui os renders, né? Os passes de render e etc. A gente mostrei para vocês como usar em screen, em multiply, bababá. Só que fazendo dessa forma que eu estou fazendo, como é que eu vou aplicar efeitos, né? Até o momento, dessa forma que vocês estão vendo aqui na minha timeline, que é a continuação do vídeo anterior, se eu quisesse aplicar um efeito aqui na minha build, por exemplo, do jeito que eu ensinei para vocês até agora, como vocês fariam, né? Iam clicar na build, iam lá em efeitos, e sei lá, vamos buscar um efeito clássico, né? Curves, 2 cliques, aplicou, e estou mexendo aqui. Ajustei uma curva. Tá, beleza, funcionou. Mas qual é o problema disso aqui? Primeiro que eu estou aplicando direto na minha build. Então, se eu quiser mexer na opacidade desse efeito, se eu quiser mascarar esse efeito, eu não tenho um controle. Por quê? Porque eu já estou aplicando direto na build. Se eu for tirar a opacidade da build, né, ela vai sumir. Se eu for mascarar a minha build, também, ela vai sumir. E aí não faz muito sentido eu duplicar a layer pegar a parte que tá com a build que tá com a máscara e o efeito, e aí mexer nessa máscara, fica meio estranho. E se eu for mexer usar alguma outra forma algum outro modo de layer, ele vai estar usando sempre a minha build como referência, né? Ele vai estar usando essas informações como referência. Então, dá para trabalhar sim, dá para trabalhar duplicando as layers e aplicando diretamente, mascarando, enfim, mas não é o jeito mais prático, não é o jeito mais eficiente, assim, ao meu modo de ver. Qual seria a forma que a gente trabalharia, né, na pós-produção? Até em termos de organização também. Qual é o melhor jeito para se trabalhar? Então, no After a gente tem a camada de ajuste, que seria basicamente como no Photoshop tu tá criando uma nova layer. Tu cria uma layer em branco lá no Photoshop, essa camada de ajuste seria basicamente a mesma coisa que no After. Então, como é que a gente cria essa camada de ajuste? A gente pode clicar com o botão direito aqui dentro da timeline, New Adjustment Layer, tá? Nisso a gente criou nossa camada de ajuste aqui, que como eu falei, ela é uma layer em branco. Ou a gente pode usar o atalho dela, que é Ctrl Alt Y. Com esse atalho, ele já cria direto a nossa camada de ajuste aqui também. E qual é a grande vantagem dessa camada de ajuste? A gente vai aplicar os efeitos nela e eles vão ser aplicados em todas as layers abaixo dela. Então, digamos, ó, se eu puxar aqui ela para baixo, ela não vai mais aplicar aqui nessa máscara da cabeceira que a gente fez na aula anterior. Ó. Se eu botar para cima, ela tá aplicando. Se eu botar para baixo, ela não tá aplicando. Então, ela respeita a hierarquia, então a gente pode ir posicionando as camadas de ajuste certinho para afetar só algumas layers,
E também ela respeita máscaras. Então, por exemplo, eu tenho já essa máscara guia aqui da cama, que eu tô usando para cabeceira, e eu posso usar essa mesma máscara guia para minha camada de ajuste. Então vocês podem ver aqui que agora ela está respeitando só a minha máscara ali da cabeceira. E da mesma forma que ela tem essa versatilidade de poder ser usada de qualquer jeito, eu posso usar em qualquer modo de layer aqui, né? Ele vai funcionar. Então, tenho toda essa versatilidade, posso mexer na opacidade, coisa que eu não posso fazer se eu usar a camada duplicada, né? Até posso, mas eu acho que fica sempre mais organizado, assim, e mais prático de usar sempre uma camada de ajuste e não direto a layer duplicada. Mas é de gosto, né? Eu acho que no final, pensando agora em formas de fazer pós-produção, eu acho que dá para chegar no mesmo resultado. Talvez em algum momento ou outro tu precise da camada de ajuste mesmo, mas se quiser trabalhar só duplicando layer e mexendo em opacidade e mascarando, dá também. Mas enfim, essa é a forma mais prática de trabalhar, criando uma camada de ajuste e nela a gente vai aplicando nossos efeitos, né? Então, tá. Dito isso, agora a gente tem a nossa camada de ajuste aqui e vocês já viram o primeiro efeito básico que vocês têm lá no Photoshop também, que é a curva, né? Vocês podem trabalhar clicando com o botão esquerdo aqui direto na curva e ajustando como vocês quiserem, né? Da mesma forma que se trabalha lá no Photoshop. Então, aqui a gente tem a opção de dar um zoom, né? Ficar dando zoom nessa curva. Aí a gente vai ter que abrir aqui pro lado, né? Para ir mostrando o zoom. A mesma coisa aqui, os canais, que a gente pode mexer separadamente. Exatamente igual ao Photoshop. Então, primeiro efeito básico, curva. Tem igual no Photoshop. Segundo efeito básico, brilho e contraste. A gente também tem aqui. Aumenta, diminui o brilho. Aumenta, diminui o contraste. E aí a gente tem esse botão aqui do Use Legacy, que ele é feito mais para dar suporte a arquivos com HDR, 32 bits, RAW, etc. Só que provavelmente se tu tiver algum arquivo nesse formato, tu não vai estar usando esse efeito. Tu vai estar usando o aquele outro plugin de RAW, de Photo RAW e etc, que tem da Adobe, que também funciona aqui no After quando a gente importa alguma coisa em RAW. Mas o que eu percebo assim quando eu uso esse efeito é que, como vocês podem ver, ó, ao deixar o Use Legacy selecionado, ele parece que ele aplica bem mais forte, né, o efeito. Então, às vezes, a gente quer que ele tenha um resultado bem mais proeminente, né. Ó a diferença ali do meu brilho, ele estoura totalmente só em 13 aqui, e sem o Legacy ele tá bem de boas. Então, enfim, ah, é basicamente testar, né, e ver o que se aplica melhor a cada caso, mas tá aí
brilho e contraste. Mesma coisa do Photoshop. Uma coisa que eu não mostrei ainda, que vocês podem ver que eu tô usando a busca sempre aqui no painel de efeitos, né. Só que no painel de efeitos a gente tem dividido por categorias. Então, basicamente, os efeitos básicos que a gente vai ver aqui de correção de cor, eles estão aqui na aba Color Correction da do painel de efeitos. Então, se eu abrir essa aba de Color Correction, vocês vão ver todos os efeitos básicos que já vem, aqui no After, tá. Então, é uma forma de trabalhar, tipo, já deixar aberto aqui, só dar 2 cliques direto aqui, ou a gente tem aqui em cima também na aba Efeito, só que para conseguir dar 2 cliques aqui, a gente tem que selecionar o painel de Effect Controls aqui na esquerda. Aí sim, quando eu abrir o drop down, ele já me mostra todos os efeitos, e aqui a gente pode só clicar, hã, uma vez que ele já aplica o efeito direto na layer que está selecionada aqui embaixo, tá. Enfim, formas de trabalhar. Eu gosto de buscar porque eu acho mais rápido, inclusive tem plugins gratuitos de tu apertar, sei lá, barra de espaço ou algum outro botão, e ele já abre uma busca aqui na tela. Tem gente que gosta muito de usar isso, eu uso aqui o do painel mesmo, pra mim é indiferente. Eu não preciso de 1 microsegundo a mais de velocidade pra fazer minha pós, pra mim tá bem de boas. Então é isso, brilho e contraste. Então a gente vai buscar agora o Levels, e a gente tem 2 opções do Levels, né. Esse Levels é o Levels clássico, né, que eu acho que a gente tem no Photoshop dessa forma, que a gente controla aqui no nesses sliders, e para mexer numa cor sozinho, a gente teria que trocar aqui em cima, no drop down, e aí sim controlar só aquela cor específica, né. Ou o RGB inteiro aqui, no geral. Enquanto aqui, esse individual controls, ele já me dá as 3 cores diretamente aqui no painel principal. Digamos assim, a gente não precisa ficar abrindo uma por uma aqui para controlar. Então, para quem gosta de ter visualmente já todas as cores para ir mexendo aqui, é bem mais fácil, né, bem mais visual, porque tu fica fazendo ajuste fino aqui nas cores, se tu quiser. É muito mais rápido do que ficar trocando elas aqui em cima. Então essa é a diferença, mas eles funcionam da mesma forma, né. O mesmo controle aqui em cima vai ter aqui embaixo. E aí temos o Levels. O Auto Levels eu vou falar depois. Próximo efeito básico, Exposure. Mesma coisa aqui, a gente tem o controle geral ou o controle individual para mexer por cor, né. Da mesma forma ali que o Levels. E aí tu vê que só de mudar aqui em cima ele habilita ou desabilita minhas camadas ali, né. E é isso mesmo a lógica de uso lá do Photoshop, tá. Eu não vou ficar explicando perfeitamente o uso de cada efeito, tá. Eu já tô imaginando que a pessoa entenda mais ou menos como funciona cada efeito, mas quando eu estiver fazendo a pós, quando eu repassar a pós, eu vou explicar mais a fundo o que cada efeito está fazendo. Então aqui a ideia é só mostrar num geral para vocês que o After tem os mesmos efeitos do Photoshop, tá?
Vibrance também, mexer na vibrância, na saturação, tá? Mais ou menos saturação. Próximo, Hue Saturation, também mesma coisa, colocar, mexer na cor, na saturação, na iluminação, mexer individualmente em cada cor, aqui no drop down, ó, dá para aumentar o range, né, daquela cor, o quanto tá afetando, né. Ó, eu aumentei o range para pegar os vermelhos aqui, ó. Agora eu vou voltar, e ele tá só nos verdes e mais amarelinhos lá fora. Então, temos as 6 cores básicas aqui para manipular. Aí tem a opção de colorize aqui, né, escolher a tonalidade, a saturação, a claridade. E todas essas esses ajustes, tudo que eu tô fazendo aqui, de novo, só lembrando que dá para ser usado com os modos de layer aqui embaixo, né. Então, às vezes, a gente olha alguns efeitos, eu olho alguns efeitos e penso, tipo: "Nunca vou usar isso, qual o sentido, né, desse tipo de correção?". E, às vezes, a gente pode usar com algum modo de layer aqui que vai fazer todo sentido, né. Mas por isso que é bom ter o conhecimento de como usar esses modos. Ó, por exemplo, aqui, ó, já dá uma luzinha bem noitezinha, bem finzinho de tarde. A gente poderia trazer um sol bem amarelinho aqui, bem laranja, e ficaria uma cena bem mais noturna do que ela é hoje, por exemplo. Só com esse ajuste aqui, essa brincadeira na loucura que eu estava fazendo. Ó, próximo efeito, color balance. Ele tá em multiply aqui, vou tirar. Ah, mesma coisa, mexer na sombra, nos midtones, nos highlights. E aí tem aqui o checkzinho de preservar a luminosidade. Eu sinto que, na verdade, ele funciona ao contrário. Quando eu dou esse checkzinho, ele não preserva a luminosidade. Na verdade, ele afeta a luminosidade muito mais. E quando eu tiro, a gente pode ver que a minha luz basicamente se mantém a mesma, né, a intensidade dela, e eu tô só mexendo nas cores, nas tonalidades, né. Então, pra mim aqui, eu sempre percebo que funciona ao contrário. Quando tá o preserve, dado o check aqui, parece que ele não preserva. Mas enfim, pode ser uma questão leiga minha, ou alguma forma de usar diferente, mas eu acabo quase nunca utilizando,
por causa disso. Normalmente estoura mais as luzes e dá mais contraste também nas sombras, então eu prefiro usar assim, sem nada. Claro, de novo, né, tudo teste, às vezes a gente a faz um ajustezinho aqui, e aí quando tu dá um checkzinho só pra ver a diferença, e às vezes esse checkzinho que a gente dá fica mais interessante, daí tu acaba usando com a opção selecionada. Mas normalmente eu uso sem a seleção. E é isso, color balance. Aí o próximo, selective color. Acho que o color balance tinha um diferente ali, né? Temos. Temos esse color balance aqui que é diferente. Esse aqui é para gênio. Eu não eu não uso ele, raramente uso, acho que eu usei, sei lá, pouquíssimas vezes. Ele é um controle totalmente diferente do normal, né. Então aqui é realmente saber usar direitinho a questão de escolher a tonalidade certinha aqui, pra gente estar fazendo a correção de luminosidade e saturação dessa tonalidade ali que a gente está selecionando, né. Enfim, eu não sei dizer quando que eu usei essa ferramenta, mas tá aí, temos ela e ela funciona. Próximo, Selective Color. Essa é uma das ferramentas que eu mais gosto. Normalmente eu uso ela em pós, porque a gente consegue, né, selecionar cada cor da cena e ter o controle individual dos tons, dentro daquela cor. Isso pra mim é muito bom. Por exemplo, aqui pegar um amarelo, a gente consegue controlar, colocar o ciano só dentro de onde tem amarelo. Então a gente, ó, tudo que tem resquício de amarelo, a gente colocou ciano aqui e ficou bem mais neutro, né. A gente tirou aquele vermelho, porque o contrário do ciano é vermelho. Então a gente tirou o vermelho dos amarelos, basicamente. Então eu gosto muito mais de trabalhar com essa ferramenta aqui em pós, para fazer ajustes bem específicos, assim, de cores, mesclando isso com alguma máscara, algum watercolor, e ter um controle individual bem interessante sobre a cor, né. Então aí, Selective Color. E também tem as formas de uso aqui, relativa e absoluta, que muda, né, o quanto afeta aquela cor. E aí, de novo, teste e entender o uso, entender como que usa e se aplica ou não para aquela correção que tu está fazendo. Eu normalmente uso relativo. Hã, poucas vezes eu acho que eu coloquei no absoluto aqui para usar, mas aí fica a critério de cada um. E se abrir aqui a setinha dos detalhes, é que nem o Levels individual lá. Ele me dá todas as cores já direto aqui, todos os ajustes direto, sem eu ter que ficar precisando mudar aqui em cima. Então, por exemplo, se eu mexer aqui nas opções do vermelho, ele vai mexer ali em cima também, ó, tá? Então, é a mesma questão do Levels, de querer ter tudo à vista, assim, para ir fazendo ajustes rápidos, talvez, do que ficar trocando aqui, né, no menuzinho. Vai de gosto também.
É isso, Selective Color. E uma outra opção que se usa muito ali no Photoshop são mapas de gradiente, né. Eu já mostrei para vocês, basicamente como se cria ali no céu, né, que aqui no After a gente tem esse gradiente de 4 cores, que eu vou colocar aqui para vocês verem, que da outra vez eu não mostrei. E é isso, a gente pode brincar com o posicionamento dessas cores, né, ou clicar aqui no alvo, né, e posicionar como a gente quer. E aqui tem um blend das cores, o quanto que a gente quer que mescle, né, nesse gradiente, opacidade, e dá para aplicar já um modo de layer aqui direto no efeito. Então, sei lá, vou colocar um overlay, ó, ele já está aplicando sem eu precisar mexer aqui embaixo, tá. Então a gente tem esse gradiente e tem o gradiente ramp, que é o que eu criei ali para o céu, que a gente usa, tem o modo linear e o modo radial, né. Modo radial, posiciona onde quer. Reset aqui. E aqui a gente não tem como usar direto, né, o modo de layer, aí teria que ser aqui embaixo, e é a mesma coisa. Ó, um soft light, overlay, ó, e aí a gente pode brincar também, né, como a gente quer. Por exemplo, a gente quer clarear mais na rua, escurecer mais aqui dentro, mais aqui, e aplicar ó, tirar o foco da iluminação de dentro para fora, né. Enfim, usar o gradiente como quiser, como achar mais interessante. E aqui a gente tem esse scatter que ele tenta aplicar um noise na tenta não, ele aplica um noise para tentar mesclar melhor as cores quando a gente tem as divisões muito próximas, assim, tá. Ó, se eu tirar o scatter, ele tenta tirar esse um pouco desse blur que às vezes causa aquele defeito
na imagem que a gente fica com as cores quebradas, assim. Às vezes a gente tá aplicando um gradiente e aplicando outros efeitos por cima e a cor começa a ficar quebrada, ficar com aqueles bands, né, que chamam, da cor. E aí, às vezes, usando o, o scatter aqui, a gente consegue dar uma amenizada naquele defeito que causa. Mas é isso, gradiente. E a última coisa bem padrão que se usa no Photoshop é o blur, que eu já mostrei para vocês, que temos diversos blurs aqui no After, né? Ó, ele já tem da mesma forma do Color Correction, ele tem uma categoria só de blur e de sharpen, né? Então, ó, temos Camera Lens Blur, que é um blur muito bom, de tentar imitar um desfoque de câmera, de lente de câmera, né? O clássico, né, Gaussian Blur, que é o que eu tava usando no Linear Color, para dar suavizada nas bordas. Enfim, diversos blurs aqui que vocês podem ir aplicando e vendo o que aqui fica mais interessante para vocês. Ó, blur direcional. Bem, mesma coisa lá do Photoshop. E temos o Sharpen, né? Que ele vai trazer aquele detalhe de volta para nossa imagem. Temos o Unsharp Mask, que a gente tem um controle maior, a gente consegue controlar a largura aqui das bordinhas do Sharpen que ele usa, né? Normalmente eu gosto mais de trabalhar com o Unsharp Mask porque eu tenho esse controle um pouquinho melhor, né? Que eu consigo, eu quero que seja um Sharpen pouquinho mais largo ali, ou mais que pegue só o detalhezinho, né? Tipo 1,5, assim. Aí de novo, tudo depende do nosso objetivo, mas o Sharpen aqui, o clássico, ele faz efeito igual, ele só não tem um controle tão individual. Então a gente às vezes tá puxando num lugar fica legal, em outro não vai ficar legal. Então acho que o Unsharp Mask aqui a gente consegue um resultado um pouco mais homogêneo, assim, digamos. E de efeitos básicos são esses. Mas agora eu quero falar um pouquinho dos auto levels, auto color e auto contrast, né? Qual é a diferença dos efeitos automáticos, assim, né? Em relação ao Photoshop. Porque como aqui a gente tem uma sequência, esses efeitos eles vão ter que estar olhando toda a minha sequência, né? Eles vão escanear os frames e aí a partir dessa olhada que eles dão na minha sequência, eles vão me dar um resultado aqui. Então, por exemplo, vou aplicar aqui o Auto Levels, tá? O Auto Levels, ele não
tra ele não trabalha só com o brilho e contraste, ele também está trabalhando com a correção dos tons. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o Auto Levels e colocar um Levels, para a gente ver como que ele está trabalhando. Ó, a gente vê que no meu RGB aqui, a gente não tem nada puro, preto puro e nem branco puro, né? Aliás, no branco a gente tem aqui um pico. E aí, habilitando o Auto Levels, a gente vê que, ó, o meu histograma já mudou. E ele tenta distribuir mais a parte escura e a parte clara da minha imagem, tá? Para fazer um equilíbrio. E ele também tá mexendo nas cores individuais. E aí, qual é a diferença do Auto Levels, então, pro Auto Contrast? O Auto Contrast, diferente do Levels, do Auto Levels, ele só tá trabalhando o brilho e o contraste. Ele não trabalha com a tonalidade das cores. Então ele não tá procurando neutralizar as minhas cores, né? Então sempre que a gente quiser trabalhar só com brilho e contraste, tentar fazer um ajuste automático, vai no Auto Contrast, não no Auto Levels. E aí o Auto Color, ele vai trabalhar muito similar com o Auto Levels, tá? Ele também tá mexendo no meu brilho e contraste e também tá tentando neutralizar as cores. Então qual é a diferença, né? Por que eu vou usar o Auto Color e não vou usar o Auto Levels ou vice-versa? Depende muito da tua cena. Teoricamente, o Auto Color ele é ajustado mais para correção de cores. Então, pode ser que algumas cenas ele vai trabalhar melhor com a cor do que o Auto Levels ou não. Então, é muito teste, mas são efeitos meio redundantes, sim, só que provavelmente em algumas cenas específicas vai dar resultados diferentes. E aí, todos esses efeitos aqui, vocês podem ver que eles têm um temporal smoothing, né? Que é o quão pra frente da cena ele olha para tentar ah, padronizar ou neutralizar tudo, né? No caso aqui, ele tá 0 segundos, então ele olha a cada frame e tenta suavizar ou tenta, né, deixar tudo neutro, né, tudo similar. Só que quando a gente tem uma mudança de iluminação muito forte na nossa cena, existe uma grande chance que quando der essa mudança de iluminação, a gente vai ter um pisco esse efeito ele vai piscar na hora que a gente renderizar, porque vai estar tendo uma mudança muito brusca. Então a gente pode colocar para ele olhar lá na frente, 1 segundo na frente, 2 segundos, 3 segundos, tudo depende aonde que a gente tem essa grande troca de iluminação na cena, e com isso ele já tá olhando lá na frente, vendo aquela troca de iluminação e tentando neutralizar para trás, né? E isso minimiza ao máximo problemas no render depois. E vocês podem ver que quando eu mudei aqui, para ele olhar um segundo ou mais na frente, ele me liberou essa caixinha aqui. Que nada mais é que se eu puxar mais de uma cena, se eu tiver uma sequência de várias cenas, aqui eu tiver um filme já editado com várias cenas, se eu der um check nessa caixinha, ele vai identificar quando eu tenho quebra de cena. Então, quando eu tiver quebra de cena, ele para de aplicar o efeito, porque ele não vai usar
as informações de cor e contraste daquela cena como referência. Ele vai usar só dessa primeira, né. E é isso. E aqui são as porcentagens, né, a gente diz para ele quantos por cento da cor escura a gente quer que seja puro preto, né. Ó, se eu botar 0%, eu não vou ter nada que é puro preto, tanto que é só olhar aqui no levels, ó, não vai ter nada. Mas se eu aumentar aqui para 1%, ó, a gente tem já várias partes da minha cena que ficou preto puro e a gente vê aqui no levels, ó, o pico. Mesma coisa com a parte clara, se eu botar aqui 0%, eu vou ter só aquele pico original lá, mas se eu aumentar, ó, o quanto ele já distribuiu aqui para o claro, né, e o pico do meu estouro no branco já é bem maior. Então aqui a gente controla isso, a porcentagem de puro preto e puro branco. E o autocolor aqui ele tem essa opção, é o único que tem uma opção a mais, que é esse Snap Neutral Midtones. O que ele vai fazer é buscar um cinza no meu tom do meio, ou pelo menos o que ele acha que é um cinza numa tonalidade do meio, e vai neutralizar a minha cena de acordo com aquele teórico cinza que ele acha que é da cena, né. Então vocês podem ver que quando eu dou um check aqui, ele deixou a minha cena muito mais azulada, né, do que ela estava. Ele tirou todo o meu amarelo aqui da cena e deixou ela muito mais azulada. Então, dependendo da cena, dependendo da iluminação que eu tenha, pode ser que ele me entregue uma correção de cor mais natural ou mais realista, ou não, né. Acho que depende muito. Mas seria essa a função desse checkbox aqui que não tem nos outros. É ele buscar por essa cor de um tom do meio que seria uma cor neutra e tentar ajustar todo o resto de acordo com ela. E é isso. Para esses efeitos automáticos seriam isso. E esses são os mesmos efeitos base que vocês têm no Photoshop que consegue replicar aqui no After Effects. Então, próximo vídeo eu vou gravar mostrando toda a pós que eu fiz nessa cena. Vou repassar toda a pós e passar layer por layer cada efeito que eu fiz, qual foi o meu pensamento naquele momento. Eu fiz uma pós tentando utilizar o máximo possível de efeitos base do After. Eu acho que eu tô usando um efeito só que não é base do After, mas ele não é gratuito, mas se consegue, e de toda forma daria pra substituir ele. Mas é isso. No próximo vídeo eu vou repassar toda a pós, então vai ser um vídeo. Eu não vou gravar um vídeo fazendo a pós do zero, porque seria um vídeo muito mais longo. Então eu vou preferir repassar toda a minha pós aqui, explicando a pós que já tá feita, que eu acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido e, e aí eu vou explicando melhor a lógica que eu pensei em cima de cada efeito. É mais fácil e intuitivo do que eu ficar fazendo a pós aqui de cabeça e falando, explicando. Eu acho que seria um vídeo muito mais demorado, né? E então é isso, galera. Eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, grande abraço. Até a próxima.